Cadê você, minha gente? Cadê você, povo de Deus? Já entra aí, ó. Mete o unzão aí, cidade que você está me vendo e ouvindo. Se você estava na outra live, já bota para mim 1/2, para eu saber se alcançamos vocês que estavam na outra live, né? Porque o processo é chapa quente, gente, chapa quente. Eles não deixaram eu encerrar a live, eu tive que desligar o equipamento para retornar e poder fazer a finalização. Se você não acredita que o algoritmo é espiritual, você é do mundo de Bob. Você é do mundo de Bob. E no mundo de Bob, você acha que tem alguma coisa que não é espiritual. Já aproveita e bota para mim o número 3, se você conhece a galera do mundo de Bob. Vai botando aí, porque a culinária vai ser chapa quente, gente. Ó, quem assistiu a minha primeira entrada viu que eu botei o pau para torar e ainda fui bater lá em Salomão, hein? A parada é grave. Eu já montei um material, Efraim, em 15 minutos, que é absurdo para a aula do Código de Enoque. Galera vai, não, o cabeção vai explodir, gente. Deus está sendo misericordioso. Só está caindo bomba na mão do ancião. Eu vou ser chamado de homem-bomba daqui a pouquinho, Não, e porque o detalhe, negócio é grave. normalmente, quando dá problema de atraso, eu atrasei 3 minutos mesmo para entrar, mas normalmente quando isso acontece, ele diz que não dá mais para participar. Ele nunca, em nenhum momento, tinha 10, 12 minutos de live e ele não dizia que não podia, ele só ficava rodando, rodando, rodando e disse: não foi possível, não foi possível. É E isso eu aí. fiquei de 2h03 até 2h13, 10 minutos tentando entrar na live. Eu falei, pô, vou começar a escrever ali no comentário. E eu Total. tentei com 2 dispositivos diferentes, com 2 contas de YouTube diferentes, tinha algum problema na live mesmo. Na realidade, é a atmosfera espiritual do assunto, né? Porque é um assunto pesado, né? Pesado, porque nós estamos aí diante de imagens que foram liberadas da Ilha da Fantasia, que sugere um monte de aberrações e tem uma ligação direta, né, com a culinária Nephilim, a culinária Nephilim, né? Eu não sei até, gente, se já tem restaurante com esse nome, mas não vai demorar muito, algum brasileiro criativo vai lançar lá na Nephilims, culinária, né? Porque no Rio de Janeiro nós já tivemos aí o prato de gaivota. Prato de gaivota foi amplamente aí servido no Rio de Janeiro até que deu ruim. E depois que deu ruim, desapareceu o processo de apuração do que eram os insumos do prato da gaivota. Meu Deus! Se alguém tiver a conclusão desse inquérito do processo ligado ao prato de gaivota Rio de Janeiro, mande para o ancião. Mas o negócio está estreito, está estreito, está estreito, e parece que agora vai ferver, porque na Comebol a galera resolveu dar na cara do presidente americano. E aí usaram um símbolo americano, né? Que é justamente o futebol americano, para fazer a maior agressão de todos os tempos, ok? Em relação a uma governança americana, tá, gente? O negócio é grave, parada é grave. Inclusive, tivemos em Milão a abertura do jogo do inverno, se o Efraim também puder comentar, é outra treta. Eu comecei a analisar ali o simbolismo, só a misericórdia de Deus, gente. É treta geral, hein? Os caras não estão bem intencionados a nível planetário, não. E parece que eles resolveram fazer conexões e um cinturão está sendo formado em volta do planeta. Presta atenção. Mas vamos lá, meu amigo Efraim, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Alex. Obrigado aí, pessoal, pela paciência em nos esperar e voltar a participar aí com a gente, depois de entrar na live e dar aquela dificuldade aí. Realmente, nós estamos vivendo tempos bem onerosos. Eu diria que eu tenho a impressão de que abriram a caixa de Pandora
E eu não estou falando dos arquivos só, não, da Ilha da Fantasia, não. Eu estou falando que abriram os arquivos de Pandora porque a percepção que eu tenho é de que Jesus falou assim: tudo que for feito às escondidas, nos gabinetes fechados, será pregado dos telhados. Eu acho que quando eles falaram que chegou a era, em novembro, do desacobertamento, a gente levou em conta a questão alien, porque era o assunto do documentário. Mas eu acho que era uma referência mais extensiva, porque não é só uma questão ligada aos extraterrestres, aos alienígenas ou aos seres não humanos que vivem entre nós. Parece que o desacobertamento é geral. Você vê que descobriram tantas coisas, tantas ligações de poderosos, de agências de inteligência, países que estão envolvidos, né, nessa coisa. Agora você vê, apareceu um e-mail que até a gente discutiu hoje em off aqui, declarando um construtor que estava fazendo uma obra de restauração a pedido do Dr. Frankenstein lá, em uma casa que ele tinha comprado, e o assistente dele, ou ele, chega para a pessoa e começam a conversar, porque ele falou assim, que as colunas que ele estava restaurando pareciam-se muito com as que ele tinha visto no Vaticano no tempo em que ele viveu com João Paulo II, no Vaticano, mas uma coisa assim. E você vê que não é uma acusação, não é uma teoria, não é ninguém denegrindo ou falando nenhum segredo absurdo. Pelo contexto do e-mail que foi divulgado pelo Departamento de Justiça americano, eles estavam literalmente fazendo um comentário. Eram duas pessoas que não estavam ligadas diretamente a nada, só estavam ligados ao Epstein lá pela obra, e o cara comenta com o outro, olha, ele teve aqui, o doutor, ele fala, né, o doutor Epstein teve aqui, e ele falou que queria que ele viu várias colunas no Vaticano no tempo em que ele viveu com o Dom João Paulo II, e tem foto dele com o João Paulo II, com a Madre Teresa de Calcutá, juntos, três. Aí você fala assim, mas isso não prova nada. Bom, não prova nada, mas também não descontextualiza o nível e o grau de influência que esse cara teve, sendo quem foi, fazendo o que ele fez e estando nos lugares mais importantes de poder do mundo. Efraim, isso aí na minha cabeça, né, virou um rastilho de pólvora, né? Eu fui olhar a culinária Nephilim, né, em cima do que ela se propôs, a ideia dos outros, né, que está lá no texto bíblico, o hibridismo, né, o processo do hibridismo, e eu comecei a fazer uma linha lógica até Salomão, passando pelas representações e civilizações, e o que representa a culinária no sentido mágico, místico, esotérico, no sentido mais complicado, né, do termo, né, gente? Porque a gente sabe que o conceito esotérico é um conceito mal colocado no quesito metafísico, mas dentro do metafísico, na busca de um rejuvenescimento, de uma eternidade e até de poderes, né, para poder manipular elementos. Né? Quando a gente faz essa pesquisa e joga na ilha, né, o que aconteceu na ilha contextualiza o antedilúvio e o pós-dilúvio, no sentido de elites que governam o planeta desde então, nessa busca de manter o conceito da rebelião? Acredito que sim, porque revela que, primeiro, nós vemos a maldade na sua expressão visível, porque é como se nós vivêssemos numa bolha. Você vê que teve até uma pessoa que comentou que nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque a elite quer exatamente assim, pessoas que ignoram tudo à sua volta, aceitam tudo como sendo um fato, trabalham todo dia, de manhã até de noite,
calados, achando que eles têm uma grande oportunidade na vida de contribuir, seja lá com o que eles acham que estão contribuindo. E quando eles estudam a Bíblia direito, que são pessoas que você vê que acreditam estar defendendo a sua fé, mas na verdade estão defendendo a ignorância como arma, eles descobrem que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Se a luz não iluminar, de que serve ela? Vós sois o sal da terra. Se ele não temperar e se tornar insípido. Então, como é que a gente vai salgar um mundo que a gente nem sabe o que está acontecendo? Então, eu acredito sim que eles são os pré-diluvianos, os pós-diluvianos que cometeram toda essa crueldade, continuaram fazendo essa maldade por trás e por trás das influências humanas. Deus, em muitos tempos, fez a intervenção dele, como Abraão, o povo de Deus, usando até reis ímpios como canais da vontade dele, como foi o caso do rei Nabucodonosor, o próprio rei Ciro. Ele diz que entregou na mão deles aquele poder. Está escrito nos profetas, não é a gente que está dizendo. Então, por que Deus coloca Daniel dentro da corte de Nabucodonosor? Por que José vai parar na corte do faraó? E as pessoas acreditam mesmo que elas têm a solução, dizendo que a gente tem que discutir essas coisas, não. Mas não é o modo de agir de Deus. Deus agiu, sim, nas cortes malignas, colocou pessoas com sabedoria suficiente para transitar naquele meio e iluminar aquele lugar. José, não tem registro que José converteu o faraó, ninguém, à fé judaica. Não tem registro de alguém se converteu ao Deus de Daniel. O próprio faraó, o próprio Nabucodonosor dá glória ao Deus de Daniel, mas ele continuou adorando seus falsos deuses. Então, nós somos chamados para lançar luz a essas coisas, de falar do ponto de vista espiritual. E a gente vê ali, literalmente, o mesmo agir maligno que aconteceu antes do dilúvio, que levou ao dilúvio, e após o dilúvio em Babel, quando teve a terceira rebelião, porque as pessoas não entendem que aquela foi a terceira rebelião que aconteceu em Babel. Aquilo foi uma rebelião, um ato de rebelião humano, anjos caídos, foi junto, foi uma integração de homens que se juntaram, porque diz o texto lá em Gênesis que Nimrod se tornou um poderoso caçador diante do Senhor. Ele não nasceu com aquela qualidade. E aquele termo ali hebraico, Grigori, fala de gigantismo, como se ele tivesse passado por algum processo, provavelmente genético, que tornou ele um poderoso caçador diante do Senhor. E ele depois juntou, e era caçador de almas, ele não era só caçador de animais. Como é que você fala isso, Efraim? Baseado em quê? Porque a Bíblia diz que ele ajuntou todos os homens na península de Sinear, e na planície de Sinear, e ali ele inculcou na mente de todos os homens um único pensamento e uma única vontade de construir uma torre que tocasse o céu, ou seja, de acessar os reinos espirituais através de tecnologias que ele teve acesso, provavelmente instruído por anjos caídos. E alguém diz: mas isso você está imaginando. Não, nós temos, além dos próprios testemunhos dos livros que são daquela época, nós temos testemunhos recentes de homens que falam e declaram que tiveram encontro com anjos e que esses anjos entregaram para eles caminhos para serem seguidos. Um é o John Smith, que recebeu até as tábuas de ouro lá, que ele acredita que foram dadas pelo anjo Metatron para ele. Tem o próprio Muhammad, ou Maomé, que teve um contato, segundo ele, com um anjo, um arcanjo chamado Gabriel, que a gente sabe que não é o mesmo que anunciou o nascimento do Messias, mas que ele encontrou com alguém, e ele fundou uma das religiões mais poderosas. E existem outros testemunhos de pessoas que começaram religiões, movimentos e caminhos inspirados por esses caídos. Agora, isso tudo está escrito, isso tudo é um fato. Aí a gente vem falar dessas coisas, a gente está falando besteira, a gente está comentando coisas que não importam. É exatamente isso que Satanás conta, com a nossa ignorância sobre os seus ardis. Mas aqui nós não ignoramos, como diz o apóstolo Paulo, nós não vamos ignorar os seus ardis, vamos denunciá-los todos e vamos anunciar qual é o caminho certo, que é Jesus, mas sem ignorância, sem desconhecimento dos fatos. Vamos, então, botar uma lupa em cima dos fatos, Efraim, porque o que nós temos agora, né? Nós temos um desenho, né, do antedilúvio, aonde houve uma escassez, uma contaminação genética e uma hibridização.
Então, isso aconteceu, vem o batismo do dilúvio, leva tudo à arca de Noé. Funciona, né, como um cofre biológico, não só humano, mas dos animais poupados terrestres, ou seja, se houveram híbridos aquáticos, não entraram na arca, tá, gente? Então fica com isso na cabeça aí, porque vem chapa quente aí para o dia do desacobertamento. O que estava debaixo da água, nós não temos informação bíblica nem apócrifa que tenha sido destruído e nem o que era intraterrestre. Nós estamos falando que estava sobre a terra. Então, estava sobre a terra ali, foi passado o cerol fininho, os caras desencarnaram e ficaram aí vagando os espíritos néfilins e dos outros. Interrogação. Quando nós temos o pós-dilúvio, Efraim, nós temos aí aquele texto de Cush encontrando na caverna, tendo acesso, né, ao material que seria ligado aos Néfilins, ok? E a partir dali vai surgir justamente Nimrod ou Gagamesh, Gagamesh o nome? Gilgamesh. Gilgamesh. Até porque Gilgamesh. Nimrod não era um nome, né? Nimrod é um título, o rebelde. Ok. Então, Gilgamesh, né? E aí, a partir daí, começa uma nova história, né? Eu olhei as civilizações até aqui, né? Em 15 minutos. Eu olhei e vi só treta, é só treta, gente. Ó, o código de Enoch vai ficar pequeno, hein? Porque é só treta, que até aula de culinária a gente vai dar lá, ok? Então, o negócio é grave. Então, Efraim, esse processo, chegando até Salomão, na corrupção dele e na prática alimentar de Salomão, porque eu levantei até isso, hein? Já cheguei até aí, na bendita comida que Salomão comia e o que ele produzia na questão alquímica, trazendo isso para a Ilha da Fantasia. Você acredita que o nível de implicação para essa tão famosa transição que está sendo anunciada, ela estaria alinhada a um processo, inclusive, de fomento de insurreições dentro dos continentes para a fragmentação do sistema governamental global? Travou. Ah, tu já perguntou? Já acabou? Já. Ah, que eu me distraí, eu estava falando contigo aqui, eu estou olhando o nosso feedback aqui, aí aqui você ainda estava falando. Vamos lá. Eu estava falando da fragmentação global, por quê? Esse Não, escândalo. eu entendi a pergunta, Parte, é que eu estava olhando para outra tela. A segunda parte vai ser uma treta, porque eles estão liberando por etapa, né? Então, foi uma primeira etapa, vai vir outra etapa aí, e aí o pau vai torar, porque, como você disse, já respingou no Vaticano, Sim. Você vê que você citou Salomão e esses conhecimentos nefastos, porque eles são perigosos, porque eles são completamente envolventes. Eles envolvem a pessoa, quando a pessoa começa a entrar nesses conhecimentos que o Senhor Jesus chamou de as profundezas de Satanás, em uma das suas 7 cartas no Apocalipse às igrejas. Ele chama assim que ele diz que alguns não se envolveram com aquelas artimanhas, com aquelas profundezas. O apóstolo Paulo declara que nós não subestimamos as suas artimanhas. Por quê? Porque ele é especialista em envolver. As pessoas começam a se envolver por causa do número, porque aquilo traz sorte, porque aquela é uma boa vibração, porque a frequência que manifesta não sei o quê, e a pessoa começa sempre com um processo sempre de busca de paz e de uma vida mais centrada, equilibrada, e quando ela vê, ela está totalmente envolvida em processos ritualísticos, cerimoniais que são antigos e acabam parecendo inofensivos porque ela foi introduzida lentamente dentro desses processos. Então, o Salomão, nós vemos que era um homem que recebeu de Deus sabedoria, mas tem um problema. A sabedoria humana, ela não consegue alcançar
não consegue, a sabedoria humana não consegue alcançar o propósito final e eterno de Deus. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, que não era um dos 12, nem o 13º Matias, e nem o 14º Paulo, e nem o 15º apóstolo Barnabé, todos esses foram apóstolos, está escrito no Novo Testamento. Ele também, o irmão do Senhor, Tiago, que antes nem cria no Senhor, mas depois se converteu e se tornou líder da igreja em Jerusalém, como está escrito lá em Atos, capítulo 15, tendo uma palavra. E ele também é citado depois como irmão do nosso Senhor, né, em uma das cartas. E ele diz o seguinte, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas é demoníaca. Ou seja, a sabedoria humana é humana, terrena e diabólica, ou seja, ela decai ao invés dela subir. Então, a sabedoria altíssima que Salomão recebeu, ela começou a decair para o terreno e depois para o diabólico. Por isso que houve esse processo de decaimento. Ainda que ele, pela experiência e maturidade, foi crescendo, porque jovem escreve Cantares de Salomão, o rei, o rei quer, o rei gosta, o rei quer a pombinha, ficava aquelas palavras ali bem metafóricas do amor do rei. Depois ele escreve a segunda, que é o Provérbios, o sábio. Ele já não era mais o rei, agora ele era o sábio, ele era o que amava a sabedoria, ele nem se declara sábio, a sabedoria é isso, a sabedoria é aquilo, tratando, isso é verdadeiro, é um tratado sobre sabedoria, o livro de Provérbios, mas ali ele já não era o rei, ele já era um cara que amava a sabedoria. Depois ele, Eclesiastes, o pregador, ele já não era rei, nem sabe, ele era um cara que estava pregando. E neste ponto de humilhação, ele se entende como vaidoso. Ele diz, tudo aqui é vaidade. Esse conhecimento todo, ele leva a vaidade. Por quê? Porque ele aprendeu todas as coisas, todos os métodos, usou todo tipo de conhecimento e descobriu que era tudo vaidade, que a única coisa que presta ao homem, desde a sua juventude, é o temor do Senhor. É temer a Deus, é ter a Deus como altíssimo grau e último desejo e maior afeição na sua vida pelo Senhor, porque todo o resto passa, tudo passa. O amor passa, as finanças ricas, a riqueza, tudo isso passa. A beleza da riqueza é como a flor da erva, ela vai te encantar no início, mas depois ela vai te tornar tudo a mesma coisa. Você vê que a prova disso é que esse mal, ele vai se entranhando como? Eu estava fazendo um estudo aqui sobre como, eu estava pesquisando alguns artigos, como as pessoas mais ricas e poderosas da história se tornam tão excêntricas e dadas ao mal. É porque chega um momento em que o acesso se torna lugar comum. O que no início te dá prazer e exclusivismo e vamos dizer, sentimento de exclusividade, que você tem acesso ao que ninguém tem, que você pode provar o que ninguém pode, que você pode estar em lugares que ninguém vai. Isso, por um tempo, vai deixar a pessoa alimentada, mas vai criando nela um narcisismo que aquilo tudo se torna comum e ela começa a querer experienciar coisas diferentes. E, infelizmente, quase sempre acabam para o que é decrépito, para aquilo que é, para nós, aos nossos olhos, de pessoas comuns que vivem o dia a dia, como diz uma filósofa aí da internet, que tem suvaqueira, ela fala muito isso. A gente que é gente comum, e ela está certa nessa análise, a gente pensa que assim, ter essas coisas vão tornar a nossa vida melhor, mas as pessoas que vivem essa vida provam pelas suas ações de que chega um momento que isso se torna comum, e quando se torna comum, ela quer experimentar aquilo que é incomum. E você vai ver isso na realeza egípcia, você vai ver isso na realeza babilônica, quando lá na festa em Daniel, no capítulo 5, do Mene Mene Tekel Parsin, aparece a mão escrevendo na parede, numa festa de arromba, que o neto de Nabucodonosor está dando uma festa mostrando, né, toda a sua riqueza, toda a sua glória, e usando os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que foram trazidos pelo seu avô, usando aquilo aqui, ó, o que eles servem a Deus, servem a nós. Tipo assim, aquilo que é feito para servir ao Deus de Israel é para nosso uso comum. Ou seja, o cara estava num grau de loucura, cegueira e simplicidade que na mesma noite ele perdeu o trono. E era algo, se você parar do ponto de vista geopolítico, era impossível, não era improvável, era impossível aquele cara na mesma noite que veio o juízo perder o trono dele. Não tinha
contexto político, não havia rebelião nas ruas, não havia ninguém tentando tomar o império dele. Todo mundo que tinha algum poder estava ali com ele sentado, comendo, bebendo e se refestelando. Mas naquela mesma noite caiu. Então eu não me espanto com essa tentativa de tirania do preciosismo que os poderosos de hoje acreditam terem poder e terem direito de usar, porque numa única noite Deus pode virar a sorte deles e transformá-los em nada, como fez com o neto de Nabucodonosor. Efraim, vamos jogar uma lupa nesse processo, porque nós temos aí as guerras napoleônicas, né, sem muita explicação lógica na tentativa francesa de expansão, né, avançando, inclusive, na direção da Rússia, e há hoje uma linha de entendimento que a Rússia guarda segredos, né, são guardados ali pelos ortodoxos, inclusive o próprio rompimento deles, né? E os coptas, 500 anos antes, os coloca numa atmosfera muito diferente do Vaticano, né? E, coincidentemente ou não, a França e o Vaticano são uma coisa só, inclusive a parte financeira do Vaticano ela é processada pela França, inclusive, né? O banco deles lá, a gestão ela é feita a partir da França. Nós vimos aí, antes de Leão XIV, uma tentativa do Macron, através dos seus cardeais ali, para tentar influenciar, e no final o Papa virou americano. O Papa virou americano, né? E alguma coisa parece que saiu do controle da França. Mas a França está ali, guerra napoleônica, está na Primeira Guerra Mundial, está na Segunda Guerra Mundial, ela está talvez envolvida com a bendita peste que matou a galera entre a Guerra I e a Guerra II ali, a gripe espanhola, né? Por que eu penso isso? Porque o bendito dos laboratórios, né? A maioria é a origem francesa, né? Infelizmente, e nós temos a farmaqueia na mão deles, inclusive o episódio 2020, o laboratório era tecnologia francesa, dentro da China, com pesquisa americana sobre o bendito morceguinho. E agora nós temos uma nova ameaça de um novo morcego aí, né? E aí está todo mundo que tem consciência de olho no que pode acontecer a partir disso. Você acredita que essa queda momentânea do Macron e da França nos acontecimentos globais pode ser prenúncio de uma transição mais profunda e que jogue de novo a França no protagonismo? É uma boa pergunta, porque assim, a percepção que a gente tem hoje é que aquilo que está aparecendo aos nossos olhos é uma mudança de geografia da centralidade das ações mundiais. Não está mais centrada em questões europeias, parece estar centrada nos Estados Unidos, mas talvez seja uma recolocação de algo que não vai ser mais regionalizado, porque a Bíblia fala sobre uma época que haverá um governo centralizado. E como é que se centraliza o poder? Primeiro, você tem que desmontar o poder descentralizado, ou aquilo que hoje configura uma ordem mundial, que nada mais é que uma ordem que eles falam que é unilateral, mas é multilateral. As nações têm sua voz, têm seu lugar de voto, têm seu lugar de manifestação, ainda que a ONU esteja cada vez mais enfraquecida como organização, ainda é um centro de opinião e de decisão para as nações, não importa se ela está perdendo a sua efetividade no sentido de mudar as coisas, mas ali, pelo menos, ainda se pode, pelo meio que nós vivemos hoje, pela ordem que nós vivemos hoje, ter opinião. Mas o que nós estamos vendo? Uma transformação de um mundo multipolar no sentido econômico, político, para um mundo menos
visível ou mais caótico, porque não se sabe hoje qual vai ser o resultado dessas mudanças. Então não dá para dizer que a França vai voltar, ou que Macron vai se aproveitar do poder francês que já foi perdido, ou mesmo que os Estados Unidos, que estão com esse protagonismo momentâneo por meio do Trump e do seu governo, vão manter esse protagonismo por mais 2, 3 anos. Por quê? Porque a minha esposa ela fez uma pós-graduação muito profunda, de muitos anos, na área da família sistêmica. E eu nunca esqueço que ela sempre compartilhava comigo os conhecimentos e ela dizia que, dentro do sistema, quando um indivíduo se mexe, todo o sistema se mexe. Então, a mesma coisa, essa mesma realidade se aplica ao mundo. Então, a gente está vendo hoje uma mudança das cadeiras, uma mudança de posicionamento geopolítico, diplomático, acontecendo com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha. Cada hora os líderes dessas nações falam uma coisa oposta ao que disse antes. Né? Aí nós vimos aí essa acusação vinda do Zelensky, que nós falamos ontem, dizendo que a Rússia e os Estados Unidos estavam costurando por trás dos panos um acordo de 12 trilhões de comércio entre os dois. É uma acusação de um cara que está desesperado para não perder o poder, porque ele sabe que no momento em que ele sair da presidência da Ucrânia, ele vai ter que responder por uma série de crimes internos de guerra que ele cometeu. E é tipo assim, ele está fazendo todas as forças que ele pode para continuar no poder e não ser condenado ou julgado por isso. É a mesma coisa que o Netanyahu. Apesar de toda a força que o Netanyahu tem hoje em Israel, no momento em que ele deixar de ser primeiro-ministro, ele vai se tornar um homem comum e os processos são muitos que tem contra ele. Então, assim, não é um jogo fácil de se jogar. As pessoas ficam com inveja de quem está no poder, mas não sabem o custo pessoal, o custo espiritual que esses caras pagam. Né? Você vê que eles envelhecem rapidamente. Né? Tu vê o Obama no primeiro ano e no 8º ano, são 2 Obamas, um que entrou semi-jovem e outro que saiu extremamente envelhecido. Porque o poder ele consome, as pessoas são consumidas de dentro para fora quando exercem uma autoridade muito grande. Isso porque você sabe que você chega num lugar, é muita gente com expectativa em você, são muitos interesses sobre você, e quanto mais isso cresce, por isso que essas celebridades, você vê que agora aquela menina loura, acho que é Katy Perry, rapaz, ela, né, dessa finura no Super Bowl, uma figura cadavérica. Vão dizer que é porque ela fez algum tipo de coisa cirúrgica, mas, gente, as pessoas todas que estão no poder vão nesse caminho, chegam muito bem, ficam muito bonitas, daqui a pouco elas vão decaindo, elas vão sendo sugadas. Aquela mulher parece que foi chupada de dentro para fora e ficou ali a pele sobre os ossos, uma coisa horripilante. A Madonna passou por isso e outros celebridades. Por quê? Porque a pessoa vai sendo consumida pela força que aquele lugar que ela ocupa exige que ela viva. Agora tu vai amar o que eu vou dizer. Isso é uma transição metabólica na busca de uma ação de rejuvenescimento e de longevidade. Então, marca o tempo, se ela não for recolhida, né? Talvez daqui a mais 1, 2 anos ela esteja exuberante, como aconteceu, inclusive, com a questão da própria Madonna, Sim, também em cima sim. desse processo, porque é uma transição. Né? Você tem que lembrar que essa galera, eles brincam metabolicamente. Então, é todo um processo de alteração de DNA para um processo de regeneração. E aí a gente entra no conceito da alimentação Nephilim e o que isso representa dentro das culturas e principalmente na Ilha da Fantasia, né? Porque eles estão trazendo cenas altamente sugestivas, né? E que colocam mais implicação, mais lenha dentro dessa fogueira. A possibilidade de fato, o que está sendo circulado até aqui, se concretizar como um padrão de fato de conduta daqueles que estiveram ali fazendo uso dos cardápios, ou você acredita que isso é mais um jogo de encenação para poder criar uma atmosfera de insegurança dentro dos Estados Unidos, porque o Comembol, né, acabou mandando uma mensagem
muito forte para dentro dos Estados Unidos ali, né? Porque nós estamos diante, talvez, do maior ícone americano, né? Eu acho que eu fico na dúvida se seria o futebol americano ou o beisebol ali, né? Tem o basquete correndo por fora, mas eu acho que a Conmebol é o ponto mais alto para eles ali. E aí, essa mensagem, ela já cria um ponto de ruptura interna americana e Milão nessa história, né? A chegada desse benditos Jogos de Inverno e a maneira, né, também bastante ocultista da abertura, né? Inclusive eles usaram ali aquele, como é que é o nome que é órbulo, como é que é o nomezinho daquilo que se Orbe. orbe, o orbe, isso. Eles usaram o orbe ali com geometria sagrada, inclusive, né? Com geometria sagrada. Então, eu ainda comecei a olhar aquilo, vou dissecar ainda com mais calma, né? Mas aquilo ali é sinistro ao máximo, ao Não, máximo. eu vou fazer o seguinte: nós temos uma opinião, vamos dizer, não tão americana, porque não somos norte-americanos, então eu vou pegar a opinião de um pastor norte-americano, que eu acompanho aqui o trabalho dele, sobre o que aconteceu. Ele diz assim: não importa qual Super Bowl você escolha hoje, ou qual show de intervalo você assista, você estará celebrando tudo aquilo que Deus odeia. É a primeira fala dele. Ele diz assim: os Estados Unidos não são mais uma nação cristã e estão repletos de cristãos professos que conhecem menos a doutrina bíblica do que a maioria dos países industrializados. Eles vão a um estádio, balançam a cabeça em louvor ao Senhor por horas a fio, mas não dedicam nenhuma fração desse tempo à palavra de Deus. Se você assistir qualquer parte desse Super Bowl XL 2026, e eu não recomendo que o faça, e estou dizendo, ficará imediatamente claro se você conhecer a Bíblia. Aí ele fala do Salmo, né? Não tivemos cultos de domingo esta manhã porque a gripe tipo A atingiu a mim e a minha família com força. E suas orações, tal, ele pede isso. Mas depois de 17 anos cobrindo o Super Bowl, e Super Bowl nacionalista cristão, seria negligente de minha parte se eu não mencionasse novamente, ele é um radialista também, apocalíptico daqui do meu programa. O Super Bowl Woke é triste, patético e nos conecta instantaneamente a Romanos 1. O Super Bowl nacionalista cristão, embora ideologicamente melhor, nos conecta instantaneamente a Atos 20, 28 e 2, e 2 Tessalonicenses 2, 3. Nesse ano, a NFL está oferecendo um show de intervalo altamente amigável à comunidade específica, enquanto o Turning Point nos oferece o show do intervalo, vamos beber uísque e incendiar coisas para o Senhor. Ou seja, ele diz que os dois lados estão destruindo o cristianismo e a fé cristã nos Estados Unidos. Então, assim, esse show que foi apresentado, como você falou, que o Trump fez comentários muito negativos a respeito do show, um cara completamente ridículo, sabe, um negócio de Bad Bunny, uma pessoa assim com um posicionamento extremamente rejeitado por pessoas assim no mundo todo, e um cara que chega lá e você vê defendendo uma bandeira até boa, que são a questão dos imigrantes, mas usando de forma jocosa os símbolos. Então a gente vai vendo assim, é como se. E eu vi o Jay-Z, rapaz, que é o marido da Beyoncé, que é um cara completamente. Que há pouco tempo. Ele mesmo admitiu que ele sofre daquele problema mental, que ele vai de um céu ao inferno, de uma dualidade cerebral e absoluta. E uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, ele diz que foi por causa dos abusos, é a desculpa que ele dá. Mas ele falou agora, ele falou assim: o jogo ainda precisa de mim, por isso que eu fui convidado. E aí você vê pessoas completamente assim sendo convocadas para estarem ali, para representarem uma ideia de que está tudo caminhando bem, que as celebridades continuam no seu lugar, que são os deuses com D minúsculo do Olimpo, dessa modernidade, estavam todos juntos ali comemorando. E na mesma mesa do Trump estava lá a Paris Hilton e outras figuras completamente assim fora de um contexto que a gente entenda ser um contexto de poder hoje. Então, o mundo está cada vez mais visível. Eu acho que essa era do desacobertamento está se tornando muito mais do que o que vai acontecer em julho,
com o filme do Steven Spielberg, né, falando da presença desses seres extra-humanos vivendo entre nós, que a Bíblia já fala dele, como você já citou aqui, né? Jesus chamou de espíritos imundos, né? Por que imundos? Porque não são o resultado de um homem e de uma mulher, mas de manipulação genética ou de uma introdução de outra raça, de outro tipo de vida na humanidade. Que depois Judas, na carta de um capítulo só que ele escreve, ele diz que Deus não deixou sem juízo aqueles que deixaram a sua habitação se misturando a outra espécie, a outra carne. Então, assim, fica tudo evidente ali de que está se tratando. Né? Não é só uma questão interpretativa, é muito claro quando você entende o que aconteceu lá em Gênesis 6, até começar o dilúvio. E depois do dilúvio isso aconteceu de novo, não na mesma escala que antes. E como você citou no início da sua fala, sim, no livro de Enoque e em outros livros daquele tempo, fala que chegou um momento que eles eram insaciáveis e eles começaram a se alimentar primeiro de todo tipo de animal até chegar a seres humanos, considerando isso a origem da lenda dos vampiros, né, que se alimentavam daquilo que sai da veia humana. Então a gente vê que hoje não dá para você achar que isso é só uma lenda urbana quando a gente chega nesses arquivos e descobre que essas pessoas realmente comercializam isso, vivem com isso, se consomem isso. Você vê que aquela Megan Fox e o marido dela, os dois malucos, doidos da cabeça, falaram que um alimentava o outro com esse tipo de sumo, de suco humano, e tem um pai que pega parte daquilo que o filho produz na sua espinha e põe nele mesmo para poder ficar mais jovem. Eles acreditam nisso. E, infelizmente, a gente vê que eles, como você falou, eles começam por processos de perder, ficam cadavéricos, daqui a pouco aparecem exuberantes, jovens, bonitos. O que eles estão fazendo? Eu tenho certeza que não é o procedimento estético que você tem aí na esquina, da estética aí da sua esquina. Pode ter certeza que não é o produto da sua Mary, nem da sua Kay. São outras coisas. Algum procedimento que não está em aberto, mas que, pelo menos na China, eles têm lá uma mulher que faz esse tipo de coisa e ela diz, não, eu uso aquilo que é doado pelos jovens. E ela paga para jovens na China toda doarem para ela usar em pessoas que pagam muita grana, inclusive aquele ator chinês famoso de Hollywood, Jet Li, ele se rejuvenesceu de repente. Estava todo envelhecido, apareceu todo jovem, e eles, não, eu fiz lá o procedimento lá da fulana, porque ela é tudo ético, não é nada assim, clandestino. E ela diz que tira, os jovens doam em troca de grana, e ela fala que precisa de milhares de doações para poder fazer um tratamento. Aí tu fala assim, peraí, então tem. E não precisa ser teórico, é uma coisa divulgada. Alguns artistas chineses que ficaram rejuvenescidos com esse tratamento, que a gente sabe que está na Bíblia com outro nome. Olha só, deixa eu te jogar uma bomba. Estourou aqui no Brasil, né, um pastor de 42 anos, que ele coletava, né, a seiva de varões para poder fazer consumo. Ele foi preso, não sei se você viu essa matéria, né? Ele foi preso, é grave, situação grave, né? E ele era um coletor de seiva de varão. Então, ele coletava a seiva dos varões, né? E produzia ali, né, o líquido para consumo, e na explicação dele, né, era para autorregeneração. Eu me lembrei, quando eu vi a matéria, né, de um ritual romano que era feito também dessa maneira, né, onde as mulheres nobres faziam uso também das seivas de varão, né, para poder manter a estética e procurando o rejuvenescimento, né, em cima disso. Mas isso aconteceu aqui no Brasil, eu acho que ele foi preso, não tem 4 dias, 4, 5 dias, saiu essa matéria, né, falando a respeito justamente dessa prisão. Alguém da audiência viu isso aí? Coloque o número 4 para a gente. Quem não viu, bote o 5. Diga de onde você está nos vendo e ouvindo, e larga um 10 importante. Se você puder doar 5 centavos de real, dólar e euro, nos ajude. E a galera que quer se aprofundar em tudo isso que nós estamos abordando aqui, temos o código de Enoque, próximo sábado, e Geburá no domingo.
Geburá ficou pequeno domingo e o código de Enoque ficou pequenininho no sábado também. Então, você se inscreve através do Zap, o 21 995 31 3467. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos Então, lá, ó. esse desenho. Oi? Gênesis 9:4. Não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Isso foi dado a Noé. Levítico 17, agora na lei, qualquer homem da casa de Israel, 17, de 10 a 12, Levítico. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer sangue, voltarei o meu rosto contra a pessoa que comer sangue, porque a vida da carne está no sangue. Então Deus considera esse tipo de consumo extremamente danoso. É como você estiver consumindo a outra pessoa. E não fala de doação, fala de consumo. É diferente. Deuteronômio 12:23. Somente guarda-te de não comeres sangue. Provavelmente porque esse tipo de consumo vicia. Daí o vampirismo. No Concílio de Jerusalém, em Atos 15, que é o Tiago, irmão do Senhor, o líder, pareceu bem ao Espírito Santo. Ele diz: e a vós não vos impor encargo, senão estas coisas necessárias. Não precisa impor a lei toda sobre os gentios convertidos. Mas tem duas coisas. Primeiro, que vos abstenhais do que é sacrificado aos ídolos. Segundo, do sangue. E terceiro, do que foi estrangulado e da prostituição. Pronto. 4 leis noaicas, como é chamada, que são renovadas para a fé cristã como leis. E o sangue está envolvido, o consumo de sangue. E as pessoas acharem que usar o sangue ou a própria seiva do varão, como você falou, como ato normal de consumo, é uma flagrante quebra de um princípio espiritual que torna o homem completamente condenável. Agradecer a turma toda aí que respondeu a gente, né, dando like, gente, e fazendo a doação. A Suzy está dizendo que não está recebendo notificação. Nós colocamos, Suzy, essa live com o Efraim sempre às 11 horas do Brasil. Mais alguém não está recebendo notificação? Coloque para a gente aí, por favor, número 5. 5, Eu se você. recebo. Oi? Eu recebo. Tem que colocar o sininho e colocar todas, senão não recebe. Se você tem que clicar no sininho aí do YouTube, do canal do Dr. Alex, e lá vai ter notificações. Ele vai aparecer algumas, bota todas, que aí você recebe. Se não colocar, não recebe. Eu recebo todo dia. Tá, então, olha só a dica de Efraim, vamos fazer esse teste. Você coloca o sininho na parte todas, para nós vermos, né, se chega. A Aline falou que está recebendo, né? Eu não recebi o sininho, está Então, tem que todas colocar aqui. de novo, faz de novo. Se você tiver marcado todas e não está recebendo, vai lá, tira, clica outra coisa e clica de novo, como se estivesse renovando. Porque Nós vamos agradecer ao Altair pela contribuição que fez aí mais cedo, que eu fui pulando todo mundo. Ao Luiz Armando Petrini, obrigado aí pelo elogio, dizendo que essa dupla é 10. E também a Adriana Nunes, que está sempre contribuindo aí, além de ser nossa aluna lá no Geburá e em outras áreas. O Altair Consolini, que também contribuiu aqui, que eu acho que é outro Altair, eu não sei se é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, o Altair é fera. E a Suzy, que também está aí contribuindo para a gente aí nessa última parte aí. Então, e todos que estão dando like também, gente, nós estamos aí pelo menos com metade, né? 176 likes, apesar de termos 350 pessoas na live, mas já é alguma coisa, 50%. O ideal seria termos aí 300 likes, mas eu sei que as pessoas não gostam de dar like, porque elas não gostam de gostar, mas tomara que elas mudem, passem a gostar, né? E gostem de gostar, porque gostar de gostar é muito bom. Tem aí mais um aí, o Alexandro Machado Teixeira, que também contribuiu. Obrigado aí, Alexandro, pela ajuda, pelo impulsionamento, né? É isso aí. A Tamires perguntou aí, essa questão de sangue vai também para animal, tipo aqui no interior nós colocamos na galinha caipira o sangue da própria galinha. Não, mas aí eu acredito que o sangue que a Bíblia se refere é sempre o sangue humano. É a minha teoria, eu posso estar enganado, eu sei que outros defendem outras coisas, mas eu acho que a Bíblia, desde o sangue de Abel clamar,
o sangue humano ele tem um poder espiritual altíssimo. E ele sempre foi usado como sinal de... Você vê que as pessoas usam ele mesmo como meio de alcançar coisas espirituais, e sempre que... Eu acho que ele se referia até a se abster do sangue animal para evitar que se confundisse até com o sangue humano, mas sempre o alvo é o sangue humano. Não, e deixa eu só botar um dado aí importante, gente. Tá? Tudo que é colocado na boca, você tem uma reação enzimática e isso vai entrar metabolicamente, promovendo uma ação não só no quesito digestivo, mas no sentido apropriativo, ok? Então, observe que a boca ela funciona como um reator, é um reator. Então, tudo que você leva à boca, você está fazendo uma ativação, uma ativação. E aí, fato é, quando você pega uma carne, ela tem o quê? Sangue. Na carne bovina, sangue. A carne do cordeiro tem o quê? Sangue, ok? O único sangue assim diferente que a gente vê é essa questão do frango, né? Porque quando a gente corta o frango, o sangue normalmente ele vai embora ali, mas há partículas do sangue dentro da carne do frango. Impossível consumir algo na condição carnívora que não tenha o sangue presente. Só para Perfeita corroborar. explicação, doutor. Nunca dei Não, essa, nunca ouvi essa e amei a sua explicação. Vou não, tomar. Não tem o pessoal bota assim no grupo? Figurinha roubada com sucesso. Ó, explicação roubada com sucesso. A partir de agora ela é a minha oficial. Gostei muito. não, mas Porque as pessoas ficam presas. Você vê que Jesus falou. Por que Jesus escandalizou as pessoas que estavam com ele em João capítulo 6? Ele diz: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. E aí muitos se escandalizaram deles e passaram a deixá-lo por causa disso. Mas ele não estava falando de canibalismo. Ele estava falando do sacramento, né, como chamou depois, mas do próprio sacrifício que ele faria. E ele não se fez... E olha, Jesus sabia que eles iam confundir e assim mesmo falou. Porque Jesus, nesse ponto, assim, o doutor Alex é muito parecido com ele, não se preocupava muito em explicar, não. Eu explico tudo, mas o doutor Alex não explica. Jesus não explicava, não. Ele dizia, e as pessoas não entendiam na hora, mas depois iam entender. Tem mais 3 contribuições aí, doutor Alex. ó, gratidão aí para a Viane, né? Para a Ana, eu vi que a Ana também, né? Ana Maria aí está sempre nos apoiando. E teve também a Tatiana. Gratidão aí, meu povo, gratidão mesmo, né? Agora, Efraim, pegando aí essa linha de raciocínio, né? Nós agora estamos no momento em que as celebridades foram para o fogo e o bendito do ritual do Jogo Olímpico de Inverno é justamente o orbe em chamas. Em chamas. Né? Você já tem uma leitura daquele bendito orbe, dessa abertura e a conexão dele, como é que você viu essa abertura e todos os rituais que, de novo, né, botam a gente, né, para entender e compreender que parece estar tudo conectado. Né? Então, em Milão, os caras me fazem uma treta dessa, o Rio de Janeiro, né, vai começar também a fazer ativação, São Paulo, Salvador, Recife, então várias áreas do Brasil vão ser incendiadas também, ok? Como aconteceu em Milão. O que acontece em Milão tem conexão, não tem conexão? Aquilo é arte contemporânea? O que é aquilo? Vamos lá. Primeiro eu quero só tirar uma dúvida antes de responder sobre as perguntas aí das aberturas, se a Silvia Nilson é irmã da Suzy Nilson, porque são 2 Nilson e estão contribuindo com o SEC, que é da Suécia, então devem ser irmãs, né? Agradecer aí a Lê Guedes também e a Fanny Keller, que também contribuiu aí. Obrigado aí, pessoal. Hoje o pessoal está no impulsionamento, essa live vai chegar a 500 já aí ao vivo. Se você botar aí gratidão, bota aí, ó, gratidão ancião, ou gratidão ancião, para poder aumentar aí o número de pessoas assistindo. Só a misericórdia. Mas vamos nessa.
Veja, essas aberturas, elas são todas mensagens codificadas. Não são só parecidas, elas são codificadas. Eu acredito até eu, você agora um pouco mais misericordioso com os artistas, que muitos artistas gravam vídeos, mas inconscientemente do que estão fazendo. Eu não acho que eles todos são letrados em satanismo o suficiente para saber que o simbolismo que eles estão praticando é um simbolismo maligno, mas sim as pessoas deviam se ligar em quem é que está produzindo aquele show, porque são os produtores que exigem o uso daqueles negócios, que já combinam com quem cria o cenário. Então, assim, e o artista ele está ali, ele recebe para fazer o show. Você acha que o artista vai lá para saber que símbolo é esse, o que significa aquilo? A pessoa vai dar uma explicação totalmente é, é, fantasiosa para ela, dizendo que ela está lutando pelas forças do bem, da luz, e que aquele sim. Aí ele vai acreditar, ele não vai ser, ele não está preocupado com que verdades ele está manifestando. Então, assim, muito desses aberturas, desses shows de Olimpíada, de esportivos internacionais, eles são realmente manifestações desse ato escondido, desses cultos ou desses formatos culticos das trevas. E o engraçado é que assim você vê que é uma coisa tão repetitiva que as pessoas começam a achar normal chegar num show. Como eu falei, que eu estava comendo com a minha esposa esses dias aqui num lugar aqui do lado de casa, aí eu vi na TV, fica passando show de rock e tal, aí apareceu uma famosa agora, e aquelas pirâmides atrás dela, o pessoal vestido com decoração romana. Eu não acredito, ela está ali fazendo show, ela não está nem aí para o que está passando. Ela está ali para mostrar a sua arte, o seu talento, e vai fazer o que manda a produção dela, o produtor, mandar dançar, fazer o gesto, usar a roupa tal. Para ela está ali cumprindo a parte dela, mas ela muitas vezes está fazendo parte de um pacto que ela assinou que aceitaria. A gravadora exige que seja feito assim e a pessoa está obrigada. Quer ver uma coisa? Eu vi hoje, essa sua pergunta é interessante. O Sting, já bem idoso, você lembra do Sting, né, do cantor. Aí ele dizendo que agora ele estava produzindo um show com as crenças dele, e o cara que estava comentando, que é um Hernan Coronel, que eu sigo ele no TikTok, é o hispânico, o espanhol, e ele falou uma coisa interessante, ele diz, olha, 90% desses artistas não têm controle sobre suas carreiras, nem mesmo sobre o que podem cantar. Eles são obrigados a cantar o que mandam, a gravar o que mandam, a fazer do jeito que mandam. Quando eles ficam mais velhos, eles começam a revisitar e ver que fizeram um monte de coisa errada. Aí eles vão tentando, na idade, fazer a coisa. Agora ele já é uma celebridade que tem poder de escolher, tem dinheiro para pagar, tem contatos o suficiente para fazer sozinho. Aí eles querem fazer uma coisa de valor, porque tudo que eles fizeram não teve um valor real, porque eles faziam o que mandavam. Então, a mesma aplicação para esses shows aí internacionais, que para mim é tudo um bando de propagador do mal. Eu vou te dar um nome, né? Rafael Querido era, né, da Sony Music e ele rompeu com a divisão gospel da Sony Music por isso. Inclusive, ele é da Alvo Church, né, o líder da Alvo Church lá em Curitiba. Um abraço aí, o povo de Curitiba, Alvo Church, Rafael Querido. O Rafael é um dos que rompeu, né, justamente por conta disso. E agora nós tivemos um que está lá no Japão, né? Como é o nomezinho dele, gente? Desse que rompeu lá no Japão, que ele é. O nomezinho dele é. Ele falou sobre a bolha gospel, né? Me fugiu o nomezinho, é Tanaro, o nomezinho dele. Coloque o nome dele, desse artista, que era secular, veio para o meio gospel, começou a ter agenda lotada para tudo quanto é lado, estádio, essa coisa toda, e ele falou que não é isso, né? É o Yuri, Josi? Josi está botando aí o Yuri, escreva o nome delezinho aí para mim, gente, né? Até para a gente poder fazer referência, né? Que ele foi lá e rompeu. Ele deu uma rompida forte com a bolha e ele disse que está tudo errado, ok? Porque justamente a galera é esse aí, Yuji Tamashiro.
É isso aí, é o Yuji Tamashiro, esse rapaz aí. Eu achei interessantíssimo o posicionamento dele, né, em cima disso, e a esposa parece que acompanhou, que ela também ela fazia apresentações, né, e ele deu a rompida, ele literalmente rompeu, entendeu, Efraim? Justamente por conta disso que você colocou, e detalhe, isso você vê que não é só na questão secular, isso está impregnado dentro do segmento gospel, inclusive ali, né? E muita coisa que acontece é complicada demais, tá, gente? Complicada demais. Eu acho que, inclusive, tem no canal do Rafael Querido ele abordando algo sobre a questão da música junto com a filha da. Como é que é o nomezinho dela, meu Deus? Ah, rapaz, aquela que usava o que afrontou a Ivete Zangalo. Afrontou, não, na realidade ela se posicionou e a Ivete ficou braba. Como é que é o nomezinho dela, gente? Carnaval do ano passado. Cláudia Leite? Não, essa está numa treta absurda, porque diz ela que invoca o nome do Senhor e cai na gandaia da avenida ali, e ela está propagando Cristo ali no meio do Carnaval da Bahia. Esse ano, vai ser chapa quente na hora que o trio dela passar. Na Baby Consuelo, tá aí, Baby, foi a Baby do Brasil, Baby Tá. do Brasil. Então, existe uma conversa lá no canal do Rafael, os dois abordando, né, o impacto das músicas ditas gospel e que, na realidade, elas são pagãs, travestidas de cultos ou, né, invocações cristãs, mas de cristianismo não tem nada, tá, gente? Não tem nada. Igual o Huawei aí, que a galera tentou de tudo quanto é jeito explicar o que não tinha explicação. Essa que é a grande verdade, que ali escancarou de vez o sincretismo, mas é o que está em curso. Efraim, o mundo agora, brother, como é que está o mundo agora? Porque temos alguma notícia aí importante. Hoje Bom, vamos voou, lá. hein? Vamos ver o que Já está batemos rolando no 1 hora de mundo. live aqui. Vamos ver o que está rolando agora, né, no mundo, porque os assuntos ficaram muito concentrados na questão do Super Bowl, Da culinária. dessa culinária aí, do Nefilim aí da Ilha da Fantasia. Né? A China começou a liquidar cada dólar em bancos que ela tem. Eita! Né? Verificar. Estados Unidos entram em crise financeira por causa do possível colapso do dólar. E a gente está assistindo o Super Bowl, o show do Bad Bunny e companhia. O presidente Xi Jinping publicou nas redes sociais à 1 da manhã de hoje: estamos liquidando cada dólar dos bancos. Isso significa que estão se desfazendo de cerca de 680 bilhões em títulos do Tesouro Americano. A China acaba de ordenar que os bancos reduzam totalmente sua exposição a títulos do Tesouro Americano. Né? Eles estão literalmente, a China saindo do dólar. E isso aponta para uma desvalorização, talvez uma mega desvalorização aí do dólar, né? Sem precedentes, porque... Olha, é a hora da galera ir para Israel comigo e com o Betete, gente. Corre, porque é em dólar, né? A viagem, você manda Israel, hein? Porque é sinal de que o dólar vai dar aquela despencada. A hora de viajar, de comprar, é agora, hein? Você compra agora. Manda Israel aí no zap 21 995 31 34 67. É a hora, hein? Mas então, aí há um questionamento que eu vi no final da reportagem, que tem gente dizendo que essa conta não é a verdadeira dele, é falsa e tal, apesar de estar verificada lá no X. Mas isso não muda a realidade de que realmente está havendo uma desvalorização programada e aceita pelo próprio Estados Unidos da saída do dólar de vários países que estão deixando o dólar como base principal de reserva, como o próprio Brasil e outros países, e agora a China fazendo esse anúncio. Poxa, realmente é um pouco estranho o Xi Jinping estar anunciando isso diretamente numa rede social, a não ser que ele tenha mudado de
de modus operandi e está começando a copiar o Trump, que fala tudo por rede social, né? Ó, Verdade. quer agradecer aí antes de eu continuar hoje? Teve mais contribuições aqui enquanto eu estava lendo. Teve o Altair Consolini de novo, né? Deixa eu ver quem mais fez agora, gente. Altair. Agradecer os assinantes do canal. Precisamos chegar a 1.000 assinantes, gente, para a gente ficar de pé. Não conseguimos chegar ainda aos 100. Você nos ajude. A Fanny Keller, gratidão aí, Fanny, por nos ajudar. E o Ale Guedes, gratidão aí, brother. E a Viane, isso, né? Viane, isso, é isso. Silviane, gratidão aí, Silviane, né? Ajudando direto lá também da Suécia. Gratidão aí, a turma aí que está nos apoiando. Mas então, Efraim, o que mais temos aí do planeta? Gratidão, Et Ferrei, gratidão aí, gente. Ó, é isso que a gente precisa, do engajamento de vocês, do like, da contribuição, que vocês compartilhem os conteúdos, gente, isso é muito importante, porque nós estamos lutando contra o algoritmo, né? Mas gratidão mesmo aí, gratidão. Mas vamos lá, Efraim. Bom, uma notícia que eu acho que é muito importante é que o governo americano está ignorando 100% o assunto Epstein e os arquivos. Simplesmente, eles não estão falando nada. Eu não sei se eles estão naquela máxima de que se eu não falar, ninguém vai perceber e vai acabar morrendo o assunto. Só que o caso está tornando o mundo todo olhar para essa situação do envolvimento. Por exemplo, a Rússia declara que o caso Epstein é puro satanismo e é além da compreensão humana. Isso aí foi o próprio Sergei Lavrov, que é o secretário, né? O ministro, na verdade, de Relações Exteriores russo. Ele diz: o caso Epstein revelou a verdadeira face das elites ocidentais. Este tema expôs a verdadeira face do que se chama o Ocidente coletivo e Estado profundo, uma aliança que controla todo o Ocidente e busca governar o mundo inteiro. É desnecessário explicar a qualquer pessoa normal que isso é puro satanismo e está além da compreensão humana. E assim, ao mesmo tempo que eu leio isso numa mídia russa, eu leio numa mídia americana o seguinte, que o governo americano está escolhendo ignorar o assunto, né, desse caso, como se isso fosse, de alguma maneira, né, e sua equipe continua ignorando os arquivos de Epstein, mesmo enquanto causam estragos em todo o globo. Ele usa esse termo. Né? Ele está dizendo que o caso desses arquivos caíram como uma bomba de nêutrons, né, dentro do governo americano, mas o governo está escolhendo ignorar, né, e dizendo que Washington responde com nenhuma audiência de emergência, nenhuma intimação, nenhuma renúncia, nenhuma indignação. Inclusive, tem uma entrevista que eu vi, rapaz, do Trump, que tem um cara que está super implicado, que era vizinho do Epstein, estava sempre com ele, que faz parte do governo, acho que é o Lutnick. E quando alguém faz uma pergunta a respeito desse assunto, o cara começa a gargalhar atrás do Trump. E o Trump, não, que assunto não é importante. E ele, mas ele ri de um jeito muito forte, como se estivesse assim, realmente achando graça daquilo, não é uma risada forçada. Ele começa a rir e as pessoas estranharam. Como é que um cara que foi implicado, que é um dos mais implicados do governo americano, atrás do Trump, quando fazem perguntas sobre o assunto, cai na gargalhada? E realmente não está se importando. É tipo assim, não importa o que a gente faz, a gente vai continuar aqui fazendo o que tiver que fazer. Então, eu acho que isso aí é fundamental para nós entendermos a mentalidade dessas pessoas que estão hoje no poder do mundo e que se acreditam inalcançáveis, inatingíveis. Elas realmente acreditam nisso. Efraim, agradecer aí, gente, a Christian, ok, pela doação aí, gratidão, que Deus te abençoe. Abençoe mesmo. Agradecer a todos que estão nos ajudando e apoiando, né? O Efraim caiu. Vamos ver se volta. Voltou. Voltou. Acho que esse assunto o algoritmo não gostou muito de eu falar dele, não, né? Sem som. Sem som, você. Tô sem som?
Agora, longe. Ué, mas está tudo igual para mim aqui. Eu não mudei nada dos Então controles. já é no estúdio, já deu diferença aí, mas completa. Se a galera estiver ouvindo bem, eu vou meter o ouvido próximo aqui. O pessoal está me ouvindo bem aí ou tá baixo? Ah, tá ok. É para você só, doutor Alex. Então, eu acho assim que nós já vimos tudo que tem que ver em relação a esse tema. Você vê que não estão falando esses dias sobre o Irã, pararam de falar, estão falando só sobre a abertura, inclusive a abertura do. Como você citou aí, eu não dei continuidade, mas eu agora vou falar, que a abertura da Olimpíada dos Jogos de Inverno aqui, de 2026, tinha um caldeirão, né, em chamas eterna no centro de um olho que tudo vê. Então, assim, é como a gente falou, né? Como o Demogorgon ganhando vida para o nosso. Eles criaram o Caldeirão Olímpico como o Demogorgon. E também tem um arco triunfal gigantesco, uma peça central suspensa e flamejante. Toda a cena banhada em luz vermelho sangue, com fogo caindo dos céus como uma celebração de vitória para algo antigo. Eu tenho a impressão mesmo que os antigos deuses estão voltando à baila. Talvez é por isso que o governo americano não está se importando. É como se, em breve, dentro do desacobertamento, fossem incluir a existência desses poderes que estão, né, ainda no submundo, mas que foram autorizados agora a aparecer no mundo. Se isso for uma interpretação, não for uma interpretação muito fantasiosa da minha cabeça, seguindo a sua ideia do início do assunto, eu acredito que esse ano a gente vai saber aí de outras existências que estavam ocultas aos nossos olhos e que agora podem vir a serem reveladas também, que não são em si somente a questão alienígena, mas outras existências que podem estar no poder e que chegou o momento de falar delas. Talvez por isso que eles não estão se importando muito, porque tudo isso aí vai parecer nada perto de um desacobertamento desse tipo. É possível, é possível. Gente, código de Enoque, você se inscreve no Zap 21 995 31 34 67, Gueburá, Santo Bio, que faz milagre, para você ganhar em dólar. Lembrando que você que está nos Estados Unidos, você ganha 2 vezes e meia, e você que está na Europa, 1 vez e meia em relação à turma do Brasil. E lembre-se que esse recurso, para março, abril, maio, até dezembro, vai fazer a diferença. Ganhar em dólar vai ajudar bastante, gente. Então, você aí, corra para o Santo Bill, porque o Santo Bill faz milagre. Você manda lá no Zap o 21 995 31 34 67. Você manda Bill, Santo Bill, Método Atlas, você manda Gueburá, você manda código de Enoque, ok? Porque nós estamos fazendo um mergulho, e se você quer ser um terapeuta integrativo, o seu lugar é no TIC. Nós já estamos com alunos espalhados em todos os continentes. Então, falta você na família TIC, hein? Para se preparar para a bagaceira que vai vir, hein? Porque é chapa quente o que está vindo aí. Eu falei, meu amigo, gratidão aí. Você quer fazer algum comentário a mais para finalizar? Não, eu acredito que abordamos praticamente os assuntos do dia. Vamos ficar de olho aí, porque ao mesmo tempo que eu falei que parece que o Irã ficou ocultado, o Irã divulgou um vídeo, eu postei lá no meu canal do Instagram, o Efraim Global News, onde o Irã simplesmente lançou um vídeo mostrando que ele tem capacidade, que eles treinaram vários cenários para destruir o porta-aviões americano. E que eles já estão preparados para o caso de um ataque eles fazerem o que tem que fazer, e que eles não vão negociar o sistema, o programa nuclear deles. De novo, eles afirmaram isso. Então, parece que não são eles que estão empurrando a negociação, ou não. É os Estados Unidos que está rolando, mas todos os dias, sem exceção, continuam chegando armamentos, aviões e munição e mais coisas americanas na região. A região está completamente paramentada. Inclusive, o Reino Unido e alguns países europeus já começaram a mandar também equipamentos para a região do Oriente Médio próximo ao Irã. Então, não Vamos parece que vamos aguardar. ter um final pacífico disso, não.
Partindo do princípio do desacobertamento, né, Efraim, então eles vão pegar o Ramadã e vão explodir o Ramadã. É possível que até que explodam o Ramadã também, porque a ideia é confrontar todo o sistema religioso global, né, gente? Então, é possível. Pode ser que, ao invés de evitarem o Ramadã, estão esperando o Ramadã. Já pensou? Seria a maior provocação ao islamismo na história. Total. Porque aí nem Não, os é sunistas, possível. ninguém vai ficar calado se eles fizerem guerra durante o período, apesar dos ataques a Israel terem sempre sido escolhidos em períodos santos para Israel, né? Verdade. Efraim ficou congelado, gente. Congelou aí. Vamos ver se ele consegue retornar, né? Ok? Você que entrou, põe aí 10 importante, 10 importante, 10 importante, nos auxilie, ok? E compartilhe esse conteúdo. Compartilhe. Um abraço aí, doutor Alex. Só voltei para me despedir, Valeu! porque parece que eu não posso mais falar hoje. Toda vez que eu começo a falar de um assunto importante, ó. Não, estão de olho. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.